Olá, amigo traders, sejam todos muito bem-vindos a essa videoaula. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre suportes e resistências, como a gente encontra esses principais pontos no gráfico, como a gente pode detectar essas regiões onde tem a maior probabilidade do mercado segurar, ou seja, são regiões onde o mercado encontra grande dificuldade de ultrapassar, certo? Só para lembrar, vamos lembrar que suportes são regiões onde o mercado se encontra respeitando os fundos, ou seja, sempre será numa mínima, e o suporte sempre será num topo, a região mais alta do mercado, ok? Então aqui eu tenho um exemplo gráfico, falando aqui de BTOW3, um gráfico diário. Aqui nós temos um gráfico de 10 anos de histórico, e tem uns pontos importantes aqui que eu quero explicar para vocês, está bem visível. E vou ensinar vocês, utilizando aqui um exemplo nesse gráfico, de como encontrar esses principais números, né? Esses números de suportes e resistências, como que a gente pode traçar essas regiões e como a gente pode operar em cima delas, ok? Então, primeiramente, ó, a gente tem, tirando um zoom, para deixar o gráfico um pouco mais amplo, temos aqui nesse gráfico de BTOW3, regiões importantes, como esse fundo por algum determinado momento ele foi respeitado. Aqui nós tivemos, só puxar um pouco o zoom aqui para ver, nós tivemos aqui uma região onde o mercado não perdeu o fundo por um bom período de tempo, ele se manteve aqui, o mercado vinha no movimento de queda, até que quando chegou na região dos R$19, ele encontrou um suporte, né? Parou de cair, veio testar novamente para romper os R$19 aqui, segurou novamente, subiu, bateu novamente nos 19 aqui, voltou novamente a subir, bateu novamente aqui, voltou a subir. Ou seja, aqui a gente pode ver claramente que a gente tem uma região de suporte muito importante para a BTOW3 nesse período. Por quê? Porque por algum motivo os investidores da empresa tinham algum preço justo para esse ativo não permanecer abaixo dos 19,50, ok? Até que aqui formou esse número de força importante aqui, deixando para nós um suporte forte, ok? A partir daí então a gente percebeu que o mercado ganhou força para subir. Lá em cima, nesse mesmo gráfico, a gente pode ver que tínhamos aqui uma região onde foi um fundo anterior, que seria uma resistência mais alta. Temos aqui a resistência dessa região também, onde a gente estava consolidado, ok? E o mercado aqui, por um determinado período, após não perder a região dos 19,50, ele voltou a subir, bateu na resistência. Aqui a gente pode ver claramente a resistência. E a resistência desse movimento todo aqui embaixo, a gente vê claramente que o mercado não ultrapassava, não conseguia se manter para cima dos R$28, né? Acima dos R$28, R$29. O mercado, toda vez que passou, ele voltava novamente para baixo, até que por um período de tempo aqui ele voltou a essa região, ganhou força para subir, rompendo aqui o número de força, que era a resistência, ok? Aí novamente o mercado ganhou força, voltou a testar lá em cima o que já foi suporte por um momento, agora testando como resistência, né? O mercado bateu nessa faixa de preço e voltou a cair. Aqui nessa região a gente encontra mais números de força, que são os suportes e resistências. Então a gente consegue encontrar aqui já essa resistência que já tinha marcado aqui. Temos aqui mais uma resistência muito forte na região dos R$50,84, onde o mercado bateu várias vezes antes de subir e fazer esse pico todo. E ainda tínhamos aqui um suporte dentro desse mesmo movimento da região dos R$46, onde o mercado não estava ultrapassando, né? O mercado estava segurando por um bom período de tempo, até que rompeu para baixo, testou por baixo como resistência e voltou a cair, ok? Então
Logo em seguida, dentro desse mesmo gráfico, a gente consegue ver que após essa queda forte do mercado, ele deixou para a gente vários pontos de suportes, né? A gente consegue encontrar vários suportes importantes. Aqui embaixo, novamente, a gente teve um ponto onde o mercado bateu uma vez, bateu duas vezes, bateu três vezes, ou seja, uma região onde já foi suporte para algum momento. E lembrando que o mercado ele guarda as memórias, né? Ou seja, quem comprou, em qual região que ele comprou e teve sucesso, qual região que ele comprou e ganhou bastante, onde ele guardou aquela memória que, nossa, aqui eu ganhei. Então aqui a gente pode ver claramente que após essa subida, quando o mercado voltou a cair, ele segurou nesse fundo, segurou novamente no fundo e daqui subiu forte. Ou seja, quem comprou aqui foi feliz, ou seja, teve uma grande felicidade por obter lucro na compra. Então é muito importante marcar esses pontos onde o mercado memoriza regiões que tiveram sucesso nas operações. Aqui o mercado lateralizou lá em cima, formou um suporte importante, formando um topo lá, rompeu. Aí o mercado novamente voltou lá naquela região onde os compradores foram felizes aqui. E novamente voltaram a recomprar. Deu para ganhar um pouco, não subiu tanto, mas aqui o mercado chegou a ter uma alta de pelo menos 10% de alta nessa região. Para mais, né? Quase beiramos aqui uma região de 20% de alta. Ou seja, para quem está fazendo swing trade foi uma grande oportunidade. Aí se manteve aqui por um período, tocou nesse suporte uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, até que perdeu esse número. Aí novamente lá atrás, a gente tem que lembrar que a gente estava consolidado dentro dessa região aqui. O mercado não passava desse suporte na região dos 19,50. O mercado toda vez que batia nessa região voltava a subir, tinha um suporte muito forte aqui. E a gente tinha uma resistência também formada nessa região do 28,70, onde o mercado ficava travado, né? Ele saía dos 19,50, batia 28,70, caía no 19,50, voltava a 28,50 e ficou assim até que ganhou gás. Então a gente teve aqui essa resistência que foi rompida, né? Ocorreu a quebra dessa resistência, ganhando força compradora. E lá na frente o mercado lembrou essa memória desse ponto, né? A memória dos 28,50. Quando o mercado voltou a cair, qual era o número de força importante do mercado? Estava lá, ó, na resistência dos 28,50, 28,80. Novamente o mercado caiu, testou ali como suporte, agora já não testou mais como resistência. Então a gente já testou como suporte. O mercado segurou uma vez, subiu, segurou duas vezes, subiu, segurou três vezes, novamente subiu e foi batendo inúmeras vezes ali e segurando, ou seja, formando aqui fundos da mesma altura, respeitando a mesma faixa de preço, e também tivemos aqui resistências, topos segurando também na mesma altura, formando aqui fundos formando suportes na mesma altura, perdão, e topos formando resistência, segurando também na mesma região, ou seja, o mercado não ultrapassava esses pontos. Então aqui você já tem que marcar, como aquela memória do mercado, que quem realmente operou dentro dessas faixas de preço tiveram sucesso, ou seja, comprando lá embaixo no fundo e vendendo lá em cima no topo. Essas são as memórias que o mercado grava. Então por detrás de toda análise de um trader, ele tem que lembrar também da análise psicológica por detrás dos investidores. Por que que os investidores sempre buscam, não onde que eles sempre buscam as melhores oportunidades? Por que que eles querem sempre comprar barato e vender caro? Ah tá, mas onde que é barato e onde que é caro para o mercado? E é aí que você consegue determinar essas regiões de preço olhando para o gráfico. Você olha para o gráfico e fala, olha só, interessante, né? Toda vez que o mercado segura nesse suporte, entra comprador forte segurando, mantendo o preço nessa região e volta com o preço lá em cima. Quando chega lá em cima, no topo, na região dos R$34, os vendedores começam a achar que está interessante para venda, porque o mercado ficou caro. E os compradores também começam a realizar o seu lucro, porque eles também sabem que ali em cima está caro. Ou seja, então, dentro do psicológico dos investidores, aqui está barato, aqui está caro. Então eles vão ficar trabalhando nessa faixa de preço. São oportunidades que dão para eles tirar aí um investimento muito bom sobre o seu capital. São regiões onde eles operam com tranquilidade, com
com alegria, porque na maioria do tempo eles ganham, até que ocorra a quebra desse movimento, ou seja, aquele princípio da inércia dentro da teoria de Dow. Uma tendência é válida até que ela nos prove o contrário, ou seja, para quem está fazendo investimento, para quem está buscando oportunidades no mercado, está atento a esses pontos. Se aquele ponto deixou de ser válido, a gente vai a favor do movimento que está vindo agora no momento, ou seja, quebrou aquele ponto ali, ou seja, deixou de ser um número de força, rompeu, como ocorreu aqui a quebra. Podemos ver claramente, ó, o mercado consolidou, enquanto estava dando oportunidade para a gente comprar aqui embaixo, vender lá em cima, comprar aqui embaixo, vender lá em cima, a gente estava fazendo a operação. A partir do momento que o mercado perde esse número de força, a gente tem mais uma oportunidade. E como a gente vai aproveitar dessa oportunidade operando dentro do mercado? A gente vai seguir com o psicológico do mercado. Ou seja, perdemos um número importante. Por qual motivo? Na maioria das vezes, a gente menor do mercado, ou seja, os que não têm informações privilegiadas ou aqueles que não estão por dentro da empresa, a gente tem que aproveitar do que está ocorrendo, ou seja, perdeu um número importante nesse ativo, ou seja, essa ação perdeu um ponto muito importante. Entrou vendedores fortes nesse mercado aqui, dentro desse ativo. O que a gente vai fazer? Vamos com ele, vamos experimentar a venda, acompanhar o movimento junto com esses investidores que estão operando na tendência de queda. Então a partir daí a gente inverte, estopa a nossa operação que a gente especulou uma compra, o mercado falhou. Então a gente vira a nossa mão, entra vendido nessa operação aqui e podemos surfar em um grande movimento. Ou seja, uma coisa que vocês têm que lembrar que o número de força desde lá de trás do estudo da análise técnica, o princípio dela praticamente é entender onde é barato e onde é caro. Então quando perde esse número importante, que é um número de força, são uma das melhores oportunidades do trader fazer ali sua especulação para conseguir tirar um grande retorno sobre seu investimento, ok? Então, quem fez, por exemplo, uma venda na quebra desse número de força, ele pode gerenciar sua operação colocando no topinho anterior, ou pode colocar mais conservador lá em cima, né, correndo um risco maior, mas para também tentar pegar um ganho maior. Por quê? Porque aquele número ali deixou, né, de ser um número forte no momento, porque a gente quebrou por algum motivo, o balanço da empresa não estava bacana e os investidores começaram a vender esse ativo. Olha só para nós ver como o mercado derreteu depois desse número de força, né? E aí, novamente o mercado vem seguindo com grandes quedas, né, a partir da quebra daquele número de força. E a gente vai novamente encontrar aqui pontos de suportes e resistências. Vários momentos a gente encontra suportes e resistências. A gente teve suporte aqui, o mercado segurou, subiu, bateu aqui, subiu, perdeu novamente, ganhou venda. Novamente a gente teve outro suporte aqui nessa região. O mercado formou um fundo, subiu, formou outro fundo, subiu, formou outro fundo, subiu. Então nós tivemos mais um suporte. Tivemos também resistências, né, mas estou considerando aqueles pontos onde o mercado bate pelo menos 2, 3 vezes das mesmas regiões, ok? A gente teve aqui então esse suporte e a partir daí, né, o mercado segurou firmemente aqui na região dos 5,50, formou o último fundo, consolidou bastante dentro dessa região. Podemos ver claramente aqui, né? O mercado ficou travado dentro desse caixotinho, batia lá e voltava, batia lá e voltava, batia lá e voltava, até que rompeu, fez o pullback e começou um movimento de alta. Quando o mercado subiu, observa bem onde foi que ele segurou, na mesma região que era um número de suporte anteriormente, ó, que era esse fundo aqui anterior. O mercado subiu, testou esse fundo, voltou a fazer o pullback, voltou a testar ele, bateu lá novamente, sentiu um pouco, até que rompeu com uma barra de força de compra. E aí o mercado, por incrível que a gente consiga ver aqui, a gente lembra lá atrás daquele fundo importante, que era um número de força, que deu todo esse movimento de alta, que foi quebrado aqui na frente, que virou resistência agora. Quando o mercado subiu, segurou exatamente nele, ou seja, na região dos 19,50. Que coisa importante, né? Aqui, muito interessante observar esses pontos, memórias do mercado, né?
Lá em cima, lá atrás, o histórico era que toda vez que o mercado segurava, subia. Agora aqui embaixo, depois o mercado tem uma grande queda, quando bateu nele o mercado caiu forte, ou seja, cai forte naquela região. É uma região de definição do preço do ativo. Grandes investidores estão por detrás desse preço. Para esse ativo BTOW3, pode ter certeza que eles têm alguma informação importante em relação ao preço dos R$19,50, R$20, ok? Quando o mercado novamente voltou a cair forte, olha só para você ver onde ele segurou. Lá embaixo, próximo daquele número de força dos R$7, né, que era uma resistência, e os 5,50 que era um suporte. Segurou ali dentro, voltou novamente a subir, tentar testar aquela região lá, e aí o mercado abriu com um gap de alta, já puxando acima daquele número de força dos 19,56, já puxou forte para cima e foi na onde? 28,74, que provavelmente era outro número de força lá atrás. Olha só na onde que era aquele número de força aqui, ó, que ele bateu aqui nesse ponto antes de subir um pouco mais. Olha só, vamos dar voltar um pouco. Olha só que coisa. A gente teve essa consolidação, que foi aquele número de força que engatinhou essa queda forte. Olha só quando o mercado subiu forte, na onde que ele bateu? Ele bateu na região dos 28,74 e após segurar na região dos 28,74, quantos por cento a gente teve de queda aí? Dava para quem vendeu lá na região dos 29, conseguiu ganhar mais de 10% de lucro aí, ó. Conseguiu pegar um lucro bem alto, ou seja, especulando os números de força. Aí o mercado novamente veio mais uma notícia forte para essa empresa. Ganhou aqui a região de suporte, subiu forte, testou a região dos 28,74 como suporte agora, quebrou ela como resistência, voltou como suporte, ou seja, testando agora, virando suporte o 28,74, subiu lá em cima nos 35,68. O que é 35,68? O que é 35,68? 35,68 é esse fundo aqui, ó. Esse fundo que passa lá atrás, ó. Olha só que coisa interessante. A gente tem uma figura, a gente tem um ombro aqui, uma cabeça e um ombro que nasceu aqui essa consolidação de força e foi o extremo, né? A linha de pescoço do ombro, cabeça, ombro 35,68. Quando o mercado veio ali naquela região, olha só para você ver que incrível, né? O mercado bateu ali, mesmo que ele teve um desvio para cima, ele teve um desvio padrão do 35,68, voltou novamente para baixo, segurou lá novamente no 28,74, que é esse mesmo caixote aqui de número de força, onde o mercado trabalhou lá atrás, em 2010, novamente aqui em 2014 o mercado trabalhou dentro dessa faixa de preço e formou novamente aqui um ombro, uma cabeça, um ombro e derreteu forte. E olha só, novamente, como o mercado vai respeitando aqueles números, né? Desde lá de trás o mercado vai respeitando esses números fortemente. Segurou aqui como suporte, né? Por quê? Por que o suporte mesmo? Porque a gente encontra suporte quando o mercado vem do movimento de alta e ele vem caindo, né? Vem caindo. Quando ele chega lá embaixo, naquele número importante que a gente tem marcado, aquele número é um suporte, é uma região onde a gente vai procurar compra. Então ali a gente vai procurar comprar com quem está vendido, que vai realizar o seu lucro, que vai começar a comprar suas ações vendidas, e aqueles que também querem comprar para tentar aproveitar um pouco a subida de correção dessa queda. Então aqui a gente também quer comprar junto com eles. E olha só para você ver, né? Segura no 19,56, volta para R$23, aí bate lá de novo. Aqui tem um desvio para baixo, mas volta novamente. E quando volta, olha lá novamente, 28,74, segura, derrete novamente para 19,56. E olha só que coisa, né? O mercado respeitando esses números. Quando ele perde um número, ele vai lá no outro número, segura, bate novamente. Ou seja, quantas oportunidades a gente tem operando suportes e resistências, marcando esses números importantes. Ali a gente consegue ganhar dinheiro, ali a gente consegue saber o que a gente vai fazer. A gente tem critério para conseguir operar em cima desses pontos. Diferentemente do que a maioria costuma operar,
operar pontos aleatórios. Ah, eu vou comprar aqui porque eu estou acreditando que vai subir. Ah, eu vou vender ali porque eu estou acreditando que vai cair. Agora eu acho que vai subir. Agora eu acho que vai cair. Ou seja, vamos cortar esse viés, né, de achar que tudo você acha que vai acontecer. E quando a gente acha, a gente quer que o mercado faça aquilo que a gente quer, que a gente deseja que ele faz, né? A gente tem o desejo que ele realmente cumpra aquilo que a gente está falando. E o mercado é randômico, ele não obedece o que a gente pensa, o que a gente deseja que ele faz. O que a gente tem que fazer é reagir ao que ele está nos mostrando. Ou seja, se chegar em determinado ponto, o que eu faço? Ah, se chegar em determinado ponto eu compro, chegar em determinado ponto eu vendo. Aqui está o meu stop, aqui está o meu ganho. Eu posso trabalhar a minha operação desse jeito assim. Posso comprar aqui, posso comprar ali, posso comprar mais um pouco ali. Porque o mercado vai respeitar um pouco. Ele pode ocorrer um desvio padrão para baixo desse ponto, mas novamente ele pode voltar para cima. Entendeu? Então vamos ter mais critério nas nossas operações, ter mais paciência quando a gente traçar esses pontos. Esses pontos não estão em qualquer lugar, esses pontos estão em regiões muito bem definidas pelos investidores. Eles têm a paciência para entrar nesses pontos. São regiões onde eles entram com grandes lotes, ou seja, eles já não pensam como nós, ou seja, eu vou comprar um contrato aqui, eles já pensam totalmente diferente. Ali eu vou vender 1000 contratos, ali eu vou vender 100.000 ações, 1 milhão de ações. Ou seja, são regiões onde realmente tem impacto do mercado. Então vamos colocar uma disciplina, marcar esses pontos no nosso gráfico. Vamos treinar um dia de cada vez e tentar fazer um operacional só em cima disso, ok? Ah, tá, eu posso operar como então suportes e resistências? Aí vem o perfil de cada um. Se você é um scalper, você pode fazer ali operações curtas, tiros rápidos, onde você só quer entrar, ganhar um pouco para você e tá fora. Peguei o que é meu, já era. Ou você também pode especular um trend follow, tentar seguir uma tendência. Ah, eu vou comprar aqui, colocar um risco para perder 1, para tentar ganhar 2 ou ganhar 3 vezes o tamanho desse risco. Também funciona. Ambos tipos de estratégias também funcionam, desde que seja realmente nesses números de força. E agora, lembrando ainda mais, vocês têm que lembrar que esses números de forças que a gente está vendo aqui dentro desse gráfico é do gráfico de um dia, já não é do gráfico de um minuto, né? Então, às vezes vocês podem perguntar, mas esses números também funcionam dentro do gráfico de um minuto? Sim, realmente funciona também dentro do gráfico de um minuto, funciona dentro do gráfico de 5 minutos, de 15 minutos, de 60 e assim sucessivamente. Porém, cada tempo gráfico tem sua particularidade, cada tempo gráfico tem o seu tempo de defesa. Você não pode considerar que um tempo de 1 minuto é mais relevante que um tempo de 5, de 15, de 60, diário, ok? Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre suportes e resistências, como encontrar esses pontos. Lembrando que os números de suportes e resistências tem que ter pelo menos, no mínimo, 2 toques no fundo para ser um suporte. No mínimo, 2 toques no topo para ser uma resistência. Então, sempre que você encontrar um ponto de 2 a 3 toques no topo, 2 a 3 toques no fundo, você já tem ali um ponto de suporte e resistência. Então vamos imaginar um cenário que o mercado fez um fundo, e aí ele fez um topo, e aí ele fez mais um fundo. Ah, eu já tenho aqui suporte e resistência? Tem sim, porque a partir desse momento que você tem 2 fundos da mesma altura e um topo só na outra nenhuma altura, você já tem aqui uma linha de suporte formada, esperando com que ele suba para testar o topo novamente, para ter mais uma resistência lá em cima. Então, formou dois fundos e um topo no meio, já aguarde que a compra pode vir testar a máxima anterior, ok? É onde o mercado começa a ficar indefinido. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, só falar comigo, mande contato comigo que eu vou esclarecer para vocês, ok?